O Chamado traumatizou uma geração inteira. A cena em que a televisão liga sozinha e a Samara começa a sair de dentro do poço bem devagar, até o momento em que ela sai da televisão, deixou muita gente sem dormir à noite. Mas o que quase ninguém sabe é que o diretor do filme não inventou isso do nada. Existe uma história antiga no Japão, de mais de 400 anos, sobre uma mulher presa em um poço e uma contagem que nunca termina. Uma história que começou como um caso de tortura e morte dentro de um dos castelos mais bonitos do país e que assombrou os japoneses por tanto tempo que acabou se tornando a base de um dos filmes de terror mais assustadores já feitos. Essa é a história de Okiko e ela é muito mais perturbadora do que qualquer coisa que você viu em O Chamado. Coloque seus fones de ouvido, pegue sua bebida, porque hoje nós temos mais um caso sinistro. Nos dias de hoje, quando pensamos no Japão, é comum imaginarmos tecnologia, grandes cidades iluminadas e uma cultura marcada pela disciplina e pela tradição. Mas existe um outro Japão. Um Japão construído por séculos de guerras, regras rígidas e histórias sombrias que atravessaram gerações. Para entender quem foi Okiko, precisamos voltar ao início do século XVII. Essa era a época do período Edo, também chamado de período Tokugawa, que começou em 1603, quando Tokugawa Ieyasu tomou o poder depois de vencer a Batalha de Sekigahara, e durou mais de 250 anos, até 1868. Durante esse tempo, o Japão ficou praticamente fechado para o mundo externo. Sem guerras estrangeiras, sem grandes conflitos internos, só a estrutura rígida de uma sociedade feudal, onde o seu nascimento determinava absolutamente tudo sobre a sua vida. Quem você era, onde você morava, com quem você podia falar, se você tinha algum valor como ser humano. No topo dessa hierarquia estavam os samurais e seus senhores. E na base, pessoas como Okiko. Okiko era uma serva, e dependendo da versão da história, ela vinha de uma família que tinha caído em desgraça, ou era uma órfã. O que todas as versões têm em comum é que ela não tinha proteção nenhuma. Num sistema assim, pessoas sem proteção dependem completamente da bondade de quem está acima delas, ou seja, de seus senhores. Tudo aconteceu no castelo de Himeji, na atual província de Hyogo, um dos 12 castelos originais que ainda existem no Japão. Hoje é patrimônio mundial da Unesco. Na primavera, as cerejeiras florescem ao redor das torres brancas e parece uma pintura. Os japoneses chamam de Castelo da Garça Branca por causa das paredes imaculadas, e é um dos lugares mais bonitos do Japão. E foi dentro desse lugar que Okiko foi destruída. De todas as responsabilidades de Okiko no castelo, uma se destacava das outras. Ela foi escolhida para cuidar de 10 pratos de porcelana de valor inestimável. Não eram pratos comuns de cozinha, eram relíquias de família, possivelmente cerâmica holandesa de Delft ou porcelana chinesa, o tipo de objeto que valia mais do que Okiko ganharia em várias vidas inteiras. Ser escolhida para cuidar deles era ao mesmo tempo uma honra e um peso enorme. Toda manhã, ela tirava os pratos da caixa um por um e contava em voz baixa. Ichimai, 1 prato. Nimai, 2 pratos. Sanmai, 3 pratos. Ela limpava cada um com cuidado, verificava se estavam perfeitos e os guardava de volta. Depois contava de novo, de 1 até 10, todo santo dia, sem exceção. Para Okiko, esse ritual diário não era entediante, era quase uma terapia para ela. A certeza de que os pratos estavam lá, de 1 a 10, todos os dias, era uma das poucas coisas estáveis na vida dela, até o dia em que deixaram de ser. As versões da história divergem aqui, mas o padrão de abuso é o mesmo em todas elas. Em uma versão encontrada num texto antigo chamado Lugares Famosos da Província de Harima, um vassalo chamado Asayama Tetsuzan queria derrubar o senhor do castelo durante uma disputa de poder, e ele precisava de um espião.
Então, seus olhos se voltaram para Okiko, a serva mais fiel do castelo. Em outra versão, era o próprio senhor dela, um homem já casado, de posição respeitada, que ficou obcecado pela serva. Ele a abordava frequentemente, oferecia dinheiro, status, promessas de uma vida melhor. Tudo o que uma criada pobre gostaria de ter, segundo ele, exceto para Okiko. Ela só queria trabalhar em paz. Algumas versões dizem que ela estava apaixonada por outra pessoa, talvez por outro servo ou pelo herdeiro do castelo. E esse amor lhe dava forças para continuar recusando as investidas do seu mestre, mas também a tornava um alvo, porque homens poderosos que não estão acostumados a ouvir um não raramente aceitam ser recusados. Enfim, o plano era muito simples. Um dos 10 pratos valiosos ia desaparecer e a culpa seria de Okiko. Em algumas versões, o prato foi escondido. Em outras, ainda mais cruéis, o próprio mestre pegou um dos pratos, quebrou e jogou os pedaços dentro de um poço, onde jamais poderiam ser recuperados. Quando confrontaram Okiko sobre o prato desaparecido, ela ficou incrédula. Ela pegou a caixa e os contou de novo. Suas mãos tremiam. 1, 2, 3. A voz ficava mais desesperada a cada número. 7, 8, 9. E nada. Ela contava de novo, sempre chegando no total de 9 pratos. Em pelo menos uma versão, a esposa do mestre tentou defender Okiko. Afinal, era só um prato. Mas o marido insistiu, afirmando que aquilo era um ato de traição. E a punição para uma serva acusada de roubar de uma família samurai podia ser a morte, a menos que Okiko concordasse com os termos dele. Se ela contasse onde estava, o prato seria encontrado, seu mestre mostraria misericórdia e a situação seria resolvida. Mas Okiko disse que não, ela não tinha feito nada, então não aceitaria assumir a culpa por algo que não fez. E foi aí que o pesadelo dela começou. O que aconteceu a seguir varia nos detalhes entre as versões contadas, mas todas são bizarras. Okiko foi espancada com um boken, uma espada de madeira usada em treinos, pesado o suficiente para quebrar ossos sem causar sangramento visível. Ela foi suspensa sobre o poço do castelo, balançando no escuro, enquanto seu algoz esperava que o medo a fizesse mudar de ideia e confessar. Mas nas versões mais perturbadoras, seu mestre escolheu uma punição muito mais severa. Ele decepou o dedo médio dela, o mesmo dedo que ela usava para contar os pratos, como compensação pelo prato que faltava. Okiko ficou presa, sangrando, com o dedo enfaixado, enquanto sua mente se fragmentava sob o peso da injustiça sofrida. As histórias não especificam exatamente como ela chegou ao poço. Talvez ela tenha escapado do confinamento, ou talvez simplesmente não suportasse mais viver naquele castelo. O poço ficava perto do portão, num lugar chamado Harakirimaru, onde samurais desonrados tiravam a própria vida. Em algumas versões, Okiko viu os pedaços do prato quebrado brilhando lá no fundo do poço. Em outras, ela simplesmente não aguentou mais e se jogou. Dizem que o poço era tão fundo que os gritos de Okiko ecoavam enquanto ela caía, tão fundo que o corpo dela nunca foi devidamente recuperado. E a morte dela não foi rápida. Na primeira noite, depois da morte de Okiko, os servos que ficaram até a tarde no castelo ouviram algo que gelou o sangue. Uma voz feminina, bem fraca, vindo da direção do poço. Itimai, 1 prato. Nimai, 2 pratos. A contagem continuou, exatamente como Okiko contava. 4, 5, 6, 7, 8, 9. E então, um silêncio seguido de um choro desesperador. E então, a contagem recomeçava. Os que ousaram se aproximar do poço relataram ver uma figura de uma mulher com kimono branco, longos cabelos escuros cobrindo o rosto, pele pálida como um cadáver. O corpo era tão magro que os ossos pressionavam o tecido. Ela foi vista ajoelhada ao lado do poço, contando pratos que não estavam lá, procurando o 10º prato que jamais encontraria. Noite após noite,
sempre parando em 9. E o que torna a assombração de Okiko diferente de qualquer outra história de fantasma japonês é exatamente isso. Ela não atacava ninguém, não buscava vingança. Seu fantasma era uma manifestação do trauma em loop, repetindo para sempre a ação que basicamente a levou à morte. Vários meses depois da morte de Okiko, a esposa do mestre deu à luz a uma filha. A família comemorou a chegada da nova integrante. Os servos prepararam grandes banquetes e todos ficaram maravilhados com o bebê, exceto o pai. Testemunhas relataram que, quando ele olhou para a filha recém-nascida, o rosto dele ficou pálido, as mãos tremeram. Ele parecia ter visto um fantasma. O bebê não tinha o dedo médio da mão direita, mas não parecia ser uma malformação. O dedo parecia ter sido cortado. Embora a criança obviamente tivesse nascido assim, era um corte idêntico à mutilação que ele tinha infligido a Okiko. Coincidência? Talvez. Mas para aquele homem era uma mensagem clara para lembrá-lo do que havia feito a Okiko. À medida que a história da tortura de Okiko foi se espalhando, o escândalo chegou às autoridades e o homem foi destituído de suas terras e títulos. No Japão feudal, servos eram considerados propriedade. O fato de um samurai perder tudo por causa da morte de uma serva sugeria que os crimes eram muito piores do que o que estava sendo contado, ou que o fantasma dela tinha tornado o castelo tão insuportável que a intervenção se tornou necessária. Mas nem o castigo pôs fim à assombração. Anos se passaram e outras famílias se mudaram para o castelo. Outros servos trabalharam nos corredores. Mas aquela voz continuava toda a noite no poço, contando de 1 até 9, seguido de um choro desesperador. Uma família finalmente decidiu que precisava dar um fim àquilo e chamaram um monge budista de um templo próximo, conhecido por apaziguar espíritos inquietos. O monge chegou ao pôr do sol e ficou parado perto do poço esperando. Quando a noite caiu, o espírito da Okiko começou a contar, como sempre fazia. Quando o monge começou a entoar sutras, a voz do fantasma ficou mais alta, como se estivesse competindo com as orações do monge. Mas quando a Okiko contou até 9 e fez aquela pausa antes de começar a chorar, o monge gritou com o time perfeito: Jumai! 10 pratos. Os servos do castelo observavam por trás das portas apavorados. A figura fantasmagórica se virou para o monge. O rosto pálido, que por tanto tempo tinha mostrado só angústia, ficou suave. Okiko deu um leve sorriso, como se estivesse aliviada, e disse: "Como estou feliz." E então, o fantasma de Okiko simplesmente desapareceu. Alguém finalmente tinha lhe dado a conclusão que ela precisava. A história de Okiko se tornou um dos contos de fantasma mais famosos da história japonesa. Foi adaptada para peças de kabuki e teatro de marionetes. Dezenas de versões diferentes dessa história circularam por séculos e foi moldando ao longo de todo esse tempo a estética do terror japonês. A mulher injustiçada, os longos cabelos negros, a água, a busca por reconhecimento pelo que foi feito a ela. Quando o cinema de terror japonês explodiu no cenário global no final dos anos 90, a influência de Okiko não poderia ficar de fora. Ringu, lançado em 1998 e refilmado em Hollywood como O Chamado em 2002, tem como personagem central Sadako Yamamura, ou Samara Morgan, um espírito feminino vingativo de longos cabelos negros que emerge rastejando de dentro de um poço. O diretor Hideo Nakata reconheceu publicamente que os contos clássicos japoneses de fantasmas, incluindo o conto de Okiko, influenciaram diretamente a aparência e o comportamento de Sadako. Aquela cena bizarra da figura saindo do poço foi baseada na história de Okiko. Hoje, se você visitar o castelo de Himeji, você pode ver o Okiko-ido, o Poço de Okiko. Ele fica perto do pátio interno do castelo. Os guias turísticos contam a história dela, e se você estiver lá ao anoitecer, depois que os turistas forem embora,
talvez você escute a Okiko contar. Existe a continuação, digamos assim, da lenda da Okiko, chamada de Okikumushi. Basicamente são yokais semelhantes a lagartas com o torso de uma mulher humana, e são chamadas de Okikumushi porque se acredita que nasceram da vingança do fantasma da Okiko. Essa versão da lenda diz que após a morte da Okiko, aconteceu uma infestação misteriosa de lagartas da espécie borboleta moinho chinesa no castelo. Acredita-se que a crisálida dessa borboleta se assemelha ao corpo de uma mulher amarrada. Então, os moradores locais imediatamente associaram a história de Okiko. Para eles, o espírito dela havia retornado na forma desses insetos. Atualmente, no Japão, esse inseto é conhecido por Okikumushi, justamente por conta dessa lenda. Vale destacar que a Okiko é uma yurei, pertencente a uma das 3 grandes histórias de fantasmas do Japão, ao lado de Oya e Otsuya. O que torna a história de Okiko aterrorizante não é o sobrenatural, é o horror, a maldade que fizeram com ela por recusar a abrir mão da sua dignidade. E nem na morte ela conseguiu escapar da tarefa que a aprisionava. O trauma a prendeu num loop do qual ela não conseguia sair sozinha. A história de Okiko mostra a realidade de como os servos, pessoas vulneráveis, eram tratados, a crueldade de quem abusa do poder, e a forma como o trauma pode nos prender em ciclos dos quais não conseguimos sair se não tivermos ajuda. Divos e divas, eu espero que vocês tenham gostado da história, apesar de ser muito triste. Eu gosto bastante de lendas e histórias japonesas, e o Japão é repleto de fantasmas mulheres. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários sugestão da próxima lenda que você quer que eu conte aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilhe e aproveite para maratonar outros vídeos aqui do canal. Tem uma playlist aí na tela para você. Considere fazer parte do nosso clube de membros para ter acesso a vídeos exclusivos e ter seu nome exibido aí na tela durante o vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo Caso Sinistro!